O modelo de hoje é esse daqui. E ele é bem gostoso de fazer. Tá acompanhando, né? Eu vou usar, quem estiver participando aqui pela primeira vez, você pode usar o fio que você tiver na sua casa. Não precisa comprar nenhum fio para fazer esse aqui das lives que a gente está fazendo, que eu estou fazendo com vocês toda terça. Usa o fio que tiver em casa. Quem tiver amigurumi, usa amigurumi. Quem tiver molê, usa molê. Qualquer fio, tá? O importante é que sejam duas cores diferentes, que os fios sejam parecidos, né? Porque aí fica mais certinho as coisas. E a agulha que eu vou usar é uma agulha 4 milímetros. O fio que eu estou usando é um fio de 100% acrílico. A Lurdinha falou que a dela tá linda. As meninas mandaram um monte de desafio. Depois só explica para elas que vai estar lá no grupo nas também. mensagens, né? Tá. Quem enviou desafio para receber o link de inscrição no desafio real, vocês vão receber o link lá nas mensagens de vocês, lá no direct, tá bom? É importante olhar se tem solicitações, que às vezes fica ali nas solicitações de mensagem. Qual fio vai usar no desafio? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? É o mesmo fio que eu tô usando pra fazer esses squares aqui, é um fio 100% acrílico. Vamos começar então, né? Tem bastante gente aqui. Eu vou colocar aqui o nosso gráfico, vou virar a câmera, que é a primeira vez que eu vou fazer isso agora. A gente está testando algumas coisas novas e aí vocês vão dando esse retorno, né? Se tá ficando bom para vocês também. Tira esse daqui. Esse fica comigo. E esse fica comigo. Vou virar aqui a câmera. Vamos lá. Lembrando como funcionam algumas coisas. Então, espero que vocês estejam visualizando bem. Quem puder me dar um retorno. E eu vou tirar os comentários, tá, gente? Enquanto eu estiver tecendo, eu vou tirar os comentários porque fica mais produtivo. Acho que agora ficou bom. Deixa eu ver a minha mão, tá tudo certo. Então, enquanto eu não comecei a tecer, eu vou explicar um pouquinho aqui do gráfico para vocês irem acompanhando. Eu vou deixar ele aqui na tela por enquanto. Quem quiser o PDF com todos esses gráficos, tem algum post que elas conseguem comentar? O quê? Para entrar no grupo? Grupo dela? Para pegar o PDF. Tem do... ela pode, para pegar o PDF, ela pode digitar square ou quadradinhos. Certo. Quem ainda não pegou o PDF, esse PDF ele vai ser enviado dentro do grupo. Então, você pode digitar quadradinho, que você vai receber também o link para participar do grupo. É isso, tá, gente? Por enquanto, eu vou mostrando aqui. Quem não tiver ainda o PDF, consegue acompanhar também. Então, vamos lá. Semana passada, a gente fez os mesmos pontos que tem aqui, não mudou nada. Tá tudo muito parecido. A gente só mudou a disposição de alguns pontos. Calma aí, esse é o 1. Aqui é o 2. A gente só mudou a disposição de alguns pontos. E vocês vão perceber que fazendo os mesmos pontos e mudando pouquíssimas coisas, vocês conseguem resultados diferentes, né? Então, aqui como que começa? Eu expliquei também no primeiro square que vocês conseguem... Eu faço os inícios sempre por uma das quinas. Eu escolho uma quina e começo a fazer os meus... me basear, né? Para fazer a leitura do gráfico a partir de um só lugar. Então, aqui eu vou começar fazendo as correntinhas iniciais. Sempre que tem essas bolinhas aqui, elas são correntinhas. Então, eu vou começar aqui pelas correntinhas. E, gente, eu vou tirar os comentários, tá? Tudo bem? Tirar agora? E aí, eu vou abrir de tempos em tempos e vocês comentem se tiverem alguma... se tiver alguma dúvida, manda aqui. Tem um ponto de interrogação, aí vocês enviem a dúvida. Vou tirar os comentários.
Então, vamos lá. Comecinho aqui é com 4 correntinhas. Todos esses squares que eu tô fazendo durante as lives, eles sempre começam com 4 correntinhas. Em alguns momentos pode acontecer de não ter nada aqui no centro, mas vocês já sabem que eles começam com correntinhas, até que no primeiro aqui, né, tem essa observação. Início do trabalho, 4 correntinhas. Então, sempre será esse o começo. Imagino que aqui todas saibam fazer correntinhas, mas mesmo assim eu vou fazer um pouco mais devagar. Faz aquele nó corrediço. E a partir daqui, nós vamos fazer as 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Feitas as 4 correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Por que que eu não começo com um círculo mágico? Que algumas pessoas até perguntam, né, se pode começar. Ou por que que eu não começo com um círculo mágico? Eu não começo com um círculo mágico porque eu não gosto mesmo. E eu sei que tem jeitos de prender, mas eu não gosto, eu não me sinto segura, né? Não tenho segurança que vai dar tudo certo sempre com o círculo mágico. Então, por isso que eu faço as correntinhas. Feitas as 4 correntinhas, eu vou voltar lá no gráfico, que eu tenho algumas coisas para falar para vocês. A gente vai fazer essa primeira carreira aqui, que tá com a cor que é mais ou menos um rosa. Então, para começar, eu começo sempre pela quina. E aqui, esses risquinhos, deixa eu pegar a agulha. Esses risquinhos que estão aqui, ó, compridos e tem um cortinho em cima e outro aqui no meio, eles são pontos altos. Se vocês observarem, eles estão direcionados, olha, eles não estão assim, ó, reto, reto, reto. Eles estão inclinados para uma posição. Quando tá assim, significa que ele está sendo feito em cima daquele, todos no mesmo lugar. Por exemplo, aqui nessa quina, os meus pontos altos, eles também estão parecidos, né? Um tá reto e os outros dois estão inclinados para a lateral, sinalizando que eles foram feitos aqui nessa correntinha. Mas aí, quando chegar lá, vocês também vão entender. Começando a partir daqui, eu vou fazer esses 3 pontos altos e depois as 3 correntinhas. Eu começo fazendo 2 correntinhas, porque eu preciso dar altura para fazer os pontos altos. Eu faço 2 correntinhas. Esse é o jeito que eu trabalho, tá? Tem outras maneiras, mas o jeito que eu faço é esse. A partir de agora, eu preciso fazer os 3 pontos altos. Então, eu vou abrir o elo que eu fiz, né? O elo que eu formei. E coloco a agulha e faço 3 correntinhas. A primeira... 3 pontos altos. O primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. E o terceiro. Tem muitas pessoas que contam essas correntinhas como ponto alto. Eu não conto elas, eu simplesmente vou deixando elas de lado. Vou fazendo e vou focar na contagem dos pontos altos, que são efetivamente pontos altos que foram feitos. Então, foram 3 pontos altos. Agora, 3 correntinhas, 1, 2, e a terceira correntinha, laço o fio, e aqui no elo eu vou colocar de novo 3 pontos altos. E a gente já vai voltar lá no gráfico. Se você observar, o próprio crochê já vai pegando a mesma forma que está desenhada no gráfico. Então, é fácil até, às vezes, né, quando você vai pegando prática, às vezes não. Quando você está com um pouco de prática, é fácil você entender o que está acontecendo só pela posição que os pontos vão ficando. Inclusive, olha, até os pontos altos, eles ficam parecidos com o que está aqui no desenho. Então, agora eu vou completar essa volta, fazendo as 3 correntinhas, 3 pontos altos, até chegar no momento de fechar a carreira. E quando fechar a carreira, tem uma troca de cor, e eu vou ensinar para vocês como que vocês vão trocar essa cor sem fazer fio conduzido. Então, 3 correntinhas. Tinha alguém que comentou que não lembrava como fazer a parte das quinas.
Então, isso que eu vou explicar agora também é usado em todos os quadrados. O fechamento, né, com troca de cor, ele é o mesmo feito em todos os quadrados. Aqui eu tô com 3 quinas que eu consigo ver já feitas. Agora, para fazer a próxima quina, eu preciso fechar a carreira. Essa quina que eu vou fazer agora é essa quina desse lado aqui. Ali no gráfico ele está com 3 correntinhas, mas eu gosto de fechar assim. Eu faço uma correntinha, laço o fio. Tem um ponto que ele tem a mesma altura de 2 correntinhas. Então, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou colocar um ponto aqui no lugar dele, que é o meio ponto. Eu localizo o ponto alto que eu fiz, que eu comecei a carreira, coloco a agulha, laço o fio, e esse aqui é o meio ponto alto inacabado, quando ele fica com essas 3 laçadas na agulha. Antes de fechar, eu vou pegar o meu outro fio de outra cor. Pegar o outro fio de outra cor. E eu deixo sobrar um tanto de fio de um lado, do outro eu laço o fio que eu vou acrescentar a partir de agora e vou fechar esse meio ponto. E aí, o que eu faço com o fio que eu estava usando antes? Eu estava usando o fio azul. Eu pego a pontinha do fio azul, ajusto um pouquinho e deixo ele lá para esse lado, porque eu não vou mais usar ele, então eu deixo ele para esse lado. O fio que eu estou crochetando, ele vai ficar passando por aqui. Então, vamos lá. Eu já sei que a minha próxima carreira é uma carreira em que eu trabalho pontos baixos. Sempre que tem esse mais, o mais é um ponto baixo, e vocês podem conferir isso aqui na legenda também, né? Mas mais é ponto baixo. Aqui eu sei que na quina eu faço 2 pontos baixos. Eu vou trabalhar primeiro com esse lado aqui, com essa parte de cima. Então, são 2 pontos baixos. Em cima de cada ponto alto da minha carreira anterior, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e depois 2 pontos baixos na minha próxima quina. Então, como é isso aqui na prática? Lembrando, estamos com uma cor acrescentada e tem um fiozinho. A minha dica é, usa esse fiozinho aqui, ó, aproveita esse momento para ir crochetando por cima dele, assim você vai prendendo ele e não precisa se preocupar com fazer nó e nem nada disso. Então, eu vou fazer uma correntinha que é só para me dar a altura de ponto baixo. Esse fio que eu estava crochetando antes, ele vai ficar aqui pro lado direito, eu não vou mais usar ele, só que olha aqui atrás, ele tá passando pro lado e eu posso aproveitar e fazer um ponto baixo prendendo esse fio, ó. Ele tá aqui para esse lado, faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele prende o fio, que eu não vou mais usar, e ele fica aqui pro meu lado, quietinho agora. Então, são 2 pontos baixos nesse início de carreira. E aí, você vai fazer 3 pontos baixos. Lembra que aquelas correntinhas, elas são ignoradas. Então, são 3 pontos baixos e eles são feitos em cima dos pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos baixos. Por que que eu enfatizei que eles são feitos em cima dos pontos altos? Porque tem momentos em outros gráficos que o ponto baixo ele não é feito assim, pegando no ponto alto, na parte de cima do ponto alto. Ele é pego de outros jeitos, mas isso aí fica para um próximo. Mas achei interessante comentar isso com vocês. Cheguei na próxima quina. Para eu formar a próxima quina fazendo pontos baixos, eu vou fazer 2 correntinhas, a primeira, 2 pontos baixos, é muito ponto. Eu faço 2 pontos baixos na quina, faço uma correntinha. E agora eu vou começar a minha outra lateral, fazendo 2 pontos baixos. E eu quero falar para vocês,
todas as laterais, elas são feitas exatamente do mesmo jeito. Então, se eu fiz o que eu fiz nessa primeira, eu vou repetir em todas as outras. A única diferença que tem é na hora de fazer o fechamento da carreira. Então, aqui eu vou dar uma acelerada de leve. Ó, o fio que eu tava com a pontinha, eu continuo envolvendo ele aqui, por enquanto. Cheguei na outra lateral. Uma correntinha. E 2 pontos baixos. Em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto baixo, ponto sobre ponto, no caso, ponto baixo sobre ponto alto. Então, quando é um ponto em cima do outro, normalmente, né, as pessoas falam ponto sobre ponto. Próxima lateral, próxima quina, 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos. Em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. Cheguei no momento de pensar na finalização. Como que eu faço a finalização desse lado? Vou fazer aqui os 2 pontos baixos. E aí, eu faço simplesmente um ponto baixo aqui, nesse final. Por que que eu não faço correntinha? Porque a posição que a correntinha fica... Por que que eu não faço ponto baixíssimo, no caso, né? Porque quando eu faço um ponto baixíssimo, o meu fio, para eu continuar crochetando, ele não fica certinho na quina, centralizado, vai, assim, na quina. A posição dele fica mais para cima do ponto baixo do que exatamente aqui na quina. Então, quando eu faço esse fechamento de carreira com um ponto baixo, o meu fio, para eu continuar crochetando, ele fica numa posição mais bonita para eu continuar. Lembrando, a cada carreira estamos fazendo uma troca de cor. Então, esse fio que eu estava crochetando, agora é a vez dele ir lá para o outro lado, que eu não vou mais usar. E o fio que eu vou começar a usar agora, ele volta aqui para o meu lado esquerdo. Com o meu ponto baixo inacabado, eu laço o fio. Você não tá como administrador, né? Não. Esqueci de pôr. Você tem que entrar. E aí? Era só para ver se eu conseguia ver as perguntas. Fechei aqui meu ponto baixo que ele estava inacabado. Fechei fazendo uma troca de cor. E agora eu vou voltar lá no gráfico para explicar para vocês a próxima carreira. Aqui na próxima carreira, a gente vai começar a fazer essa daqui, que tem esses pontos altos. E aí agora tem um ponto diferente. Olha, tem esse ponto que ele é bem comprido e ele tem um ganchinho. E esse ganchinho chega lá na minha primeira carreira. Ele passa por cima dos pontos baixos e ele tá lá na primeira carreira. Olhando aqui na legenda, esse ponto aqui é um ponto alto duplo pego por trás. Vou explicar para vocês na prática como que faz. Então, a partir de agora, terceira carreira, aqui na correntinha da lateral, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu faço os 2 pontos para dar altura de ponto alto, o ponto 1 e o ponto 2. Dentro, como eu fechei com um ponto baixo, né? Aqui dentro, no meio do ponto baixo, eu vou colocar 3 pontos altos. Para começar a fazer essa lateral. 3 pontos altos. Eu não sei se eu falei errado o nome do ponto. 3 pontos altos. E agora, como que eu faço? Eu vou me guiar por esses pontos da primeira carreira. Eu preciso fazer 3 pontos altos duplos em relevo, pegando por trás. Laço o fio 2 vezes, porque é essa laçada aqui vai transformar o meu ponto alto em ponto alto duplo.
Então, laçada 2 vezes, ponto alto duplo. A correntinha inicial eu ignoro. Eu vou focar nesses 3 pontos altos que tem aqui. Eu vou colocar minha agulha atrás do quadradinho que está se formando. Coloco ela aqui pra frente. Dou a volta pelo ponto alto. Olha, minha agulha sai aqui do ladinho dele. E a agulha vai ficar assim, ó, olhando pelo avesso, é essa a visão. Laça o fio e você vai puxar esse fio assim. E aí ficou desse jeito aqui na minha agulha. E você vai tirando as laçadas normais, de 2 em 2. Laça o fio, tira 2 laçadas. Laça o fio, tira 2 laçadas, laça o fio, tira 2 laçadas. Esse aqui foi o meu primeiro ponto alto duplo da sequência. E eu preciso de 3. Cada um deles é feito em cima do ponto alto da primeira carreira. Então, vamos lá de novo. Laço o fio 2 vezes, coloco a agulha de trás para frente, dou a volta no ponto alto e a agulha saiu lá atrás. Pego o fio que está vindo do novelo, puxa ele para frente. Aí eu fiquei com esse tanto de laçada e vou tirando de novo de 2 em 2. Laço o fio 2 vezes, de trás para frente. Agora dá para visualizar bem, ó, como que acontece. Laço o fio e de 2 em 2 eu vou tirando as laçadas de novo. E aí, o que me leva a começar a próxima quina. Então, todas as quinas dessa carreira são feitas com 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Tudo isso feito dentro dessa correntinha aqui. Laço o fio. Essa correntinha, ela é um pouquinho difícil de encontrar, porque acaba ficando tudo muito parecido quando é ponto baixo. Mas eu coloco a agulha onde eu me guio aqui por cima, ó. 1, 2, a correntinha é esse terceiro ponto que tem aqui. Eu coloco a agulha e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. E no mesmo lugar que eu acabei de fazer esses 3 pontos altos, eu vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui na lateral vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui nos pontos altos duplos em relevo, pegando por trás. Então, laço o fio 2 vezes. E faço ponto alto duplo. Com a prática, vocês vão fazendo, executando, né? Quem não tem costume de fazer esse tipo de ponto em relevo, ponto alto duplo. Com a prática, vocês vão executando o ponto mais rápido. E também vão interpretando o gráfico com mais facilidade, com a prática mesmo. Enganchou. Chegando lá na lateral de novo. 1, 2 e o terceiro. Eu vou aproveitar para falar por que eu troco o fio nas quinas. Por que eu não corto o fio e começo a carreira com o fio cortado? Eu prefiro evitar diminuir arremates. Eu prefiro que não tenha tantos arremates, porque é muito chato, né? Eu não gosto de ficar arrematando. Então, essa foi a alternativa que eu encontrei. Em cada carreira, eu posso ter troca de cor e ter menos arremates para fazer. Eu só tenho, na verdade, o último arremate da última carreira para fazer num trabalho desse.
Por enquanto tá ficando assim o trabalho. E aqui eu vou chegar na próxima lateral, que é a mesma coisa que a gente fez nas anteriores. Vou até fazer um pouquinho mais rápido. E os 3 pontos altos. Eu tô olhando pela tela do celular, eu fico meio bugada. Mas tá dando tudo certo. Tô tendo a visão que vocês têm. E agora meus 3 pontos altos duplos, que são pegos na primeira carreira, por trás do ponto alto. Aí foi só eu me entregar, falando que eu tava olhando pelo celular. E a gente tá indo para a terceira, ou para a quarta e última carreira. Vou fazer o finalzinho aqui dessa quina. E são 3 correntinhas. Aí, para fazer as correntinhas, eu faço uma correntinha, laço o fio. Lá no meu primeiro ponto alto, eu coloco a agulha, puxo para frente, deixo o meio ponto alto inacabado. Vou trocar a cor. Vou mostrar para vocês como que tá ficando esse avesso nessas horas de trocas de cores. Troco a cor, finalizei aqui o ponto. O fio que eu não vou mais usar fica lá do outro lado. E como que tá ficando essa parte que eu tô simplesmente trocando a cor? Ela tá ficando assim. Fica desse jeito. Mas, levando em consideração que é um trabalho que o avesso não precisa aparecer, e quando tá tudo pronto, nada disso aqui acaba aparecendo. Vocês vão perceber, quem vai participar do desafio real, vai perceber na hora que a gente fizer todos os squares, quando você olhar por trás do trabalho, nada disso aparece. Então, vamos olhar aqui o gráfico antes de ir para a última carreira. Gráfico 2. Ele não está obedecendo. Gráfico 2. Estou chegando aqui nessa parte. Lembra que eu me guiei sempre para começar as carreiras por uma lateral. Então, agora eu estou aqui nessa parte e eu preciso fazer 2 meio pontos. Aqui ele tá em Vzinho, mas é a mesma coisa que no caso aqui, desses pontos altos. Lembra que eu comentei, quando eles estão direcionados, é que eles são feitos no mesmo lugar. Esse daqui, eles só estão direcionados e quer dizer que eles foram feitos no mesmo lugar. Mas aqui são 2 meio pontos altos, assim como esses 3 pontos que estão parecendo um T, eles também são meio pontos altos. A diferença, aqui foi feito no mesmo lugar, e esses 3, eles estão em cima dos pontos altos. E aí tem uma coisinha diferente aqui já nessa carreira também. Que são esses 3 pontos, e eles estão passando por cima dos pontos da carreira anterior. Então, na prática, como que vai ser isso? Eu vou começar aqui fazendo os meio pontos, que são 2. Fio que eu não estou usando mais, vai lá pro ladinho. Fiz 2 correntinhas, laço o fio e faço 2 meio pontos altos. Como que é o meio ponto alto? Você laça o fio, coloca a agulha no espaço, puxa o fio para frente. Ficou com 3 laçadas. Laça o fio e puxa ele por dentro das 3 laçadas que já estavam na agulha. Esse é um meio ponto alto. Eu faço 2. Depois de ter feito esses 2, que é para formar essa quina, eu faço 3
meio pontos altos, e eles são feitos ponto sobre ponto. Como que é isso? Em cada ponto da carreira anterior, em cada um desses 3 pontos, eu vou fazer um meio ponto. Então, eu coloco a agulha onde era ponto alto e faço um meio ponto. No próximo ponto alto, coloco a agulha e faço um meio ponto. E no próximo, a mesma coisa. E olhando aqui, voltando lá no gráfico, eu tenho no meu crochê exatamente a mesma coisa que está ali no gráfico. Agora vamos para esse ponto aqui que ele é diferente. Vou até dar um super zoom aqui nele. Ele não é feito em cada um dos pontos baixos. Esse ponto, pode ver que ele está direcionado para esse ponto baixo central aqui. Então, todos esses 3 pontos são feitos no mesmo ponto baixo. E que ponto que é esse? É um ponto alto duplo comum. Enquanto esse daqui você fez um ponto em relevo pegando por trás, esse daqui é um ponto comum. Então, agora a gente vai poder se beneficiar de ter deixado, olha, essa carreira desse jeito. Isso daqui foi de propósito, porque a gente vai aproveitar disso nesse momento. Então, eu vou laçar o meu fio 2 vezes, eu vou fazer esse primeiro ponto que tá aqui. Eu olho centralizado, olha, eu tenho 3 pontos baixos. Eu vou fazer esses próximos 3 pontos altos duplos no ponto baixo central. Então, eu estou com o meu fio laçado já 2 vezes. No ponto baixo central, coloco a minha agulha. E vai acontecer isso mesmo, ó. Vai descer, vai parecer que vai ficar torto. Mas tá tudo certo. Laço o fio, puxo ele pra frente. Laço o fio, tiro 2. Laço o fio, tiro 2. E laço o fio, tiro 2. E ele já ficou assim. Eu preciso fazer isso mais 2 vezes. No mesmo lugar que eu acabei de fazer esse ponto alto duplo, eu coloco a minha agulha e vou fazer a mesma coisa. Laço, tiro 2, laço o fio, tiro 2 e mais 2. E meu terceiro ponto aqui. E eu quero falar para vocês uma outra coisa, que às vezes a gente passa batido, mas quando fala, quem não sabe vai já perceber assim que vê isso acontecendo. Por que que eu não fiz esse ponto com esse detalhe em meio ponto alto? Por que que eu não fiz essa mesma carreira toda em meio ponto alto e aqui eu fiz esses 3 pontos com meio ponto alto? Porque sempre que eu tenho um ponto que eu preciso pegar na carreira lá embaixo, ele perde altura. Então, se eu tivesse feito meio ponto nesses 3 pontos, esse trabalho teria ficado rebaixado. Essa parte aqui teria ficado assim, ó, rebaixada. Se é de propósito, se é intencional, tá tudo bem. No meu caso aqui, eu queria que ele formasse um quadrado com a lateral retinha. Então, eu precisava fazer esses pontos que são mais longos para continuar acompanhando a altura da carreira. Para ele continuar desse jeitinho aqui, reto. Então, para continuar. Nos pontos anteriores, da carreira anterior, eu tenho esses 3 pontos altos. E nesses 3 pontos altos, eu vou fazer os meio pontos altos aqui. Três meio pontos. E tô chegando na próxima quina que tem esse V e 2 correntinhas e outro V. Então, o V são 2 meio pontos. Olha como fica exatamente como tá no gráfico, parecendo um Vzinho. 2 meio pontos, 2 correntinhas e 2 meio pontos. A partir daqui é uma repetição do que foi feito no começo do trabalho. Então, eu vou fazer aquilo que eu fiz antes, eu vou acelerar um pouquinho. Eu quero mostrar o acabamento para vocês.
Chegou a vez do ponto alto duplo, pegando lá no ponto baixo central da segunda carreira. E 3 meio pontos. Ponto 1, 2, 3. Chegou na lateral. Os 2 meio pontos, os 2 meio pontos, 2 correntinhas. Dois meio pontos. E agora, ponto sobre ponto. 3 meio pontos, fazendo ponto sobre ponto. Que é um em cada ponto alto da carreira anterior. Laço o fio 2 vezes. No ponto baixo central da segunda carreira, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Então, esse aqui é o primeiro. O segundo. E o terceiro. Indo para a próxima, finalizando essa lateral, são 3 meio pontos. Na quina, 2 meio pontos. 2 correntinhas. E 2 meio pontos. E uma repetição de tudo que a gente fez de novo para começar a próxima lateral. 3 meio pontos. Solta um pouquinho de fio para mim, por favor. Laço o fio 2 vezes. E faço 3 pontos altos duplos. E o terceiro ponto alto duplo. E os 3 últimos meio pontos dessa lateral. E o ponto, 2 meio pontos para fechar a quina. Então, aqui eu dei a volta e cheguei aqui no ponto de partida. Eu preciso fechar essa carreira. Eu fiz uma correntinha. Aqui, no caso, está escrito que são 2 correntinhas. Um outro ponto que tem a mesma altura de uma correntinha é o ponto baixo. Então, você pode ir lá no primeiro meio ponto, coloca a sua agulha e faz um ponto baixo. Como que eu vou fazer com esse monte de fio? Esse primeiro eu corto um pouquinho maior, porque eu vou fazer o arremate dele, vou esconder ele, e aí eu corto ele um pouco maior. O fio que eu tava crochetando eu posso tirar assim, só isso, só tira ele. O fio que tava na espera, você corta ele um pouquinho grande também, porque é importante você esconder ele aqui por dentro, passar ele aqui por dentro. Isso falando dos 2 pontos, dos 2 fios que estavam vindo lá do novelo. Os fios que vieram do comecinho do trabalho, você pode simplesmente cortar, porque aqui ele já está mais do que preso, né? Então, você pode cortar o primeiro do comecinho, o da segunda cor. E agora, vamos para a finalização. Com o fio que eu estava crochetando, eu pego uma agulha. Quem não tiver uma agulha que seja assim, que passe o fio, né, dependendo do tamanho do fio, da grossura do fio, pode fazer isso com agulha de crochê e tá tudo bem. Não é nada tão, nossa, imprescindível ter uma agulha assim para fazer o arremate.
Eu vou virar meu trabalho olhando pelo avesso, porque para mim é mais fácil para eu visualizar. Então eu venho aqui, olha, nessa correntinha do ponto, eu tô vendo que faz esse desenho de correntinha. Eu coloco a agulha e dou um jeito dessa agulha sair. Calma aí que tá vindo o sol. Me ajuda, tá vindo o sol. Não dá pra ver. Sempre no arremate acontece alguma coisa. Obrigada. Então, recapitulando. O fio que eu tava crochetando, a pontinha dele, vem aqui dentro dessa correntinha. E eu dou um jeito de fazer a agulha sair aqui de novo, de onde o fio veio. A agulha saiu ali e eu passo por dentro. E não ajusta, não aperta. Esse aqui ele tem que só aparecer com essa parte aqui do trabalho. E aí eu volto com a agulha aqui por dentro de novo. E dessa vez eu vou esconder esse fio, ele não precisa voltar lá do mesmo lugar que ele veio. Se você olhar assim pelo lado, olha, ele já fica mais parecido com o que tem acontecido aqui dos lados. Para quem vai fazer união depois desses quadradinhos, dependendo do jeito que vai fazer a união, é importante que esteja parecido esse acabamento. Então, o restante, só é passar o fio por dentro e só. Aí você vai fazendo uns sentidos diferentes e pode cortar o fio. Como que faz com esse outro aqui? Mesma coisa. Passa lá por dentro. Eu gosto muito de passar os fios quando eu tô arrematando pelas laterais, pelas quinas, porque eu acho que são pontos que estão, eu sinto que estão mais firmes. Só que aqui, o que eu faço? Vou passando ele por dentro dos pontos, olha. Passo por dentro. E tem, gente, não pode apertar. Se você apertar, você deforma o ponto. É só deixar ele justo. Aqui, mesmo sendo de outra cor, eu também posso passar. Não tem nada que me impeça de passar esse fio por aqui também. E para fazer o corte, eu gosto de fazer o corte quando o fio está passando na carreira que tem a mesma cor dele. Então, aqui na parte azul, eu posso cortar o meu fio. Ufa! Vou